E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas Sena, esse é o canal do Ursão, e aqui nesse canal a gente fala sobre revisão de novela e novela no geral. A gente troca uma ideia sobre tudo que rola nesse mundo da novela. E é isso, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amigos de vocês, deixa o like que é muito importante, e bora chegar em 1000 inscritos pra gente poder monetizar o canal. Então eu conto muito com o apoio de vocês pra isso. Bora, vamos falar sobre mais um capítulo da novela. E aí, meu povo bonito, tudo bom com vocês? Vamos conversar então sobre o 13º capítulo de Terra e Paixão, novela da Globo, das 21, escrita por Valcir Carrasco. Eita, que a gente terminou o capítulo de ontem com esse momento aqui, né? A gente terminou com a conversa entre o Antônio e a Cândida, mas a gente inicia o capítulo com esses dois maravilhosos aqui. Nesse momento o Antônio já foi embora, porque ele e a Cândida discutiram, e os dois ficaram aqui. O Kevin falou pro Ramiro que se ele quiser, ele dá um vale night pra ele. Ele pode pegar qualquer uma das meninas da casa. E ele fala, mas eu pedi pra ficar com alguma das meninas, e ela fala, mas se você quiser então algo diferente, e ele fala, é diferente, e ele se você quiser na cerca, e ele fala, coloca teu telefone aqui. Daí ele dá o celular dele pro Kevin colocar o número do telefone, né? E ele fica todo espiado e tudo. Ele fala pro Kevin, então vai esperar o Kevin na cerca. Agora vamos falar de Lucinda, maravilhosa. Ela e o Tadeu estavam indo por uma reunião, quando de repente o Marino, que é o delegado, chegou ali na cooperativa, cumprimentou a Lucinda e falou que... Aí o Tadeu perguntou, né? Você conhece a Lucinda? A Lucinda conhece o Marino? E ela, claro, conheço o delegado. E ele, conheço sim, muito bonita. E acaba rolando um clima ali entre os dois. Não gosto desse delegado porque ele tá empurrando com a barriga a questão da investigação da morte do marido da Aline. Mas não deixa de ser um homão da porra. E eu vou adorar que ele fique com a Lucinda, porque a Lucinda merece ser feliz, né? E eis que chegamos aqui nesse momento maravilhoso, que a Lucinda, ela vai até o espaço de luta do Odilon, e lá ela fala pra ele que ela quer lutar, que quer aprender uma luta, e ele manda os caras de toalha saírem dali, justamente pra ela, como mulher, não ver. E ela fala que quer aprender, e ele fala, nossa, mas talvez aqui não seja um lugar mais apropriado pra você. E ela fala que o Andrade, ele tá sendo um pouco mais agressivo com ela, ele voltou a ser agressivo, e ela quer aprender uma luta, pra ela não deixar que isso aconteça, pra ela não apanhar calada dentro de casa, sabe? E ele pergunta se ele já bateu nela, e ela fala, agora não, mas é importante pra ela. Conversando, ele fala, tem um aluno que faz num horário especial, somente com ele, talvez se ele deixar, a gente pode encaixar você nesse horário com ele, porque no momento que ela tá ali, ela tá vendo que não tá vazio, não tem ninguém lutando, então seria um horário bom, né? E ela descobre quem? Descobre que é justamente o Marino. O Valcir Carrasco consegue ser tão óbvio às vezes, né? Junta ali o Marino com ela fala, a gente acabou de se ver lá na cooperativa, e ele, pois é. Aí o Odilon fala, então, ela tá querendo treinar no mesmo horário que você, se você deixar, e obviamente ele vai aceitar, né, gente? Não vai ser bobo de dizer não. Depois mostra ela e o Marino treinando juntos, né? Depois eles fazendo todos os rituais que tem que fazer, né, de respeito à luta, e pronto, eles estão livres. Ela fica muito feliz porque aquela aula foi uma aula só pra ela ver se ela curte a luta, né? Ela gostou bastante, o Marino também, inclusive depois ele dá tchau pra ela e fala que ela é muito bonita, e ela meio que corta ele porque ela não quer, falando que ela é bonita, e ele fala, mas é só um elogio, e mesmo assim ela acha que ela se sente um pouco desconfortável, mas eu gosto dos dois, eu shippo os dois, mesmo sabendo que o Marino não é uma pessoa legal. Mas vamos ver o que vai acontecer ao longo do caminho. Vamos falar agora do advogado Rodrigo. Ele tá caminhando pela cidade porque ele tá tentando encontrar uma forma de conseguir ter acesso a documentos sobre a fazenda do Antônio, justamente para poder ajudar o Caio no processo que o Caio quer mover contra o próprio Antônio, né? Só que como o Antônio, ele domina boa parte da cidade, eu acredito que 100% da cidade, é muito difícil ele conseguir ter acesso a esses papéis, porque os lugares aonde ele vai sempre acabam privando dele ter acesso a esses documentos. Ele acaba encontrando a nossa querida Aline, protagonista dessa novela, que tá saindo da delegacia lá no capítulo de ontem, lembra quando ela enfrentou o Marino? Nesse momento que ela tá saindo da delegacia, encontra o advogado, e o advogado pergunta, você veio aqui? Ela, sim, vim aqui perguntar como é que tava a questão do meu marido. Ele, assim, desculpa,
desculpa, não tô conseguindo dar tanta atenção assim no processo. E ele fala que tá em função do Caio, porque ele precisa ter acesso às terras, às informações, né? Tudo que aconteceu nas terras nos últimos anos. E a Aline fala que talvez isso ela pode ajudar, principalmente o Caio, que foi uma pessoa que ajudou ela em relação à semente. E ela fala que pelo fato dela ter a fazenda dela, as terras dela, dentro das terras que eram do Antônio antigamente, talvez pelas terras dela ele consiga ter acesso a essa documentação. E ela consegue ajudar ele, eles vão até o cartório e eles conseguem essa informação. Ela fica muito feliz porque ela tá ajudando o Caio, retribuindo pro Caio o que o Caio fez por ela. Depois disso, o Rodrigo, ele encontra com o Caio, porque ele conseguiu ter acesso às documentações e com isso conseguiu ter acesso a informações importantes pro Caio, principalmente nesse processo que o Caio quer abrir contra o Antônio. Eles conversam sobre isso e ele fala que foi a Aline que ajudou ele, e mais uma vez o Caio fica feliz porque a Aline que ajudou, a Aline que foi responsável por essa ajuda, e o advogado Rodrigo passa algumas informações para ele, mas a gente não tem acesso a essas informações por enquanto. Agora vamos falar de Anneli. Ela tá ali varrendo a pousada quando o nosso querido italiano da Shopee chama ela, pede a ajuda dela para vender a corrente que a Gladys deu para ele. Ela rapidamente fala que com certeza vai ajudar, porque ela vai criar uma comissão em cima disso, né? Ela não é boba nem nada. E ele fala, mas você precisa me ajudar, preciso vender o quanto antes. E ela, o dinheiro do relógio tá acabando, né? Precisa de mais dinheiro. E ela fala que quer uma comissão, mas aí os dois acabam, ele acaba se fazendo de sonso. E é muito engraçado as cenas dos dois. Os dois realmente combinam. Acho que teve uma sintonia muito bacana entre os dois personagens, principalmente os dois atores. A Anneli, ela vai na escola onde o sobrinho dela tá participando de uma competição de fantasia. Todos ali, a turma, né? Não sei se é a escola inteira ou só a turma deles. Todos foram vestidos, fantasiados com alguma coisa. Os pais também foram convidados, é por isso que a Anneli também vai, já que nesse momento a Lucinda tá trabalhando, né? Só o que acontece, meu povo? O marido da Gladys, o Tadeu, ele vai ali naquele momento. Só que eu acho que ninguém esperava que ele fosse, até porque é um momento dentro da escola, os pais foram convidados junto com seus filhos, então ela jamais imaginou, né? Só que o Tadeu meio que reconhece ela, sabe? Fala, eu conheço essa mulher de algum lugar. Será que é de um site adulto? E ela percebe e meio que disfarça nesse primeiro momento. E a Anneli, pra fugir do Tadeu, ela sai simplesmente da sala onde eles estão fazendo a festinha e se enfia em outra sala, e o Tadeu vai atrás. Só que a boca aberta, ela acaba se trancando dentro de um armário, justamente para ele, se entrar na sala, ver que não tem ninguém. Depois disso, meu povo, a professora vem junto com a Mara, que é a mulher que trabalha lá na distribuidora, que entrega os produtos. Eles vão ter que levar justamente o armário que a Anneli tá dentro, eles vão ter que levar esse armário embora, porque esse armário tá velho e a diretora quer que esse armário saia da escola. Tá puro cupim. Os caras pegam esse armário enorme ali, colocam em cima do caminhão e fala que vão levar para um lugar onde eles vão tacar fogo, porque se está cheio de cupim, não tem mais como fazer, não tem mais como salvar. E a Anneli continua dentro, presa, porque tá fechado o armário que fecharam, e ela tá presa lá dentro agora e vai para um lugar que vai ser tacado fogo no armário. Então vamos falar aqui, né, dos La Selva. Mais um dia de trabalho e mais um dia que a Petra tá o quê? Dopada. E mais uma vez, uma luta, um sacrifício para fazer ela acordar. Só que agora ela acorda já querendo remédio, gente. Enfiam ela no banho. A Irene fica enlouquecida porque ela tá dormindo no banho. A Irene já não sabe mais o que fazer com ela e pede ajuda do nosso italiano da Shopee, justamente para ver o que ele pode fazer para poder ajudar e conversar novamente com a psiquiatra. O italiano da Shopee leva a Petra para trabalhar e o Antônio, obviamente, fica, nossa, que milagre você por aqui, né? Não quer entrar e tomar uma xícara de café, só faltou usar isso, né? Porque realmente ele ficou muito impressionado que pelo segundo dia consecutivo ela foi trabalhar. E o nosso italiano da Shopee foi novamente na psiquiatra, só que ela ficou um pouco desconfiada porque ela falou que estava tudo trancado, não sabe como ele conseguiu entrar. E nem a gente sabe porque não foi mostrado isso pra gente, mas ele deu um jeito de entrar no consultório dela e fala que ele precisa da ajuda dela para fazer de fato a Petra parar de tomar remédio. Ela, como psiquiatra, como médica, falou que simplesmente não tem como a Petra parar, porque isso pode até ser complicado, pode até dar uma convulsão
injeção nela, ela precisa fazer o desmame. Ela prescreve mais remédios para comprar pra Petri e fala, mas você vai dar mais remédios? E daí ela explica como funciona o desmame para ele. O Daniel depois vai conversar com a Graça e eu realmente fico um pouco confuso como funciona essa questão dos horários para eles, né? Porque um momento eles estão trabalhando na empresa e no outro eles já estão batendo papo em outros lugares. Realmente o trabalho desse povo é muito fácil, né? Ele vai lá conversar com a Graça e fala para ela que ele possivelmente vai ser o sucessor. A Graça, principalmente, fica muito feliz com isso. Só que ele realmente está muito incomodado ainda. Ele não está se sentindo 100% bem. Eu acho que no fundo ele de fato está muito mais feliz por essa sucessão pela mãe. A mãe dele quer muito, isso é muito óbvio. Ele não quer. Se o cara se formou em advogado, porque o sonho dele é ser advogado, sabe? Então não faria muito sentido ele trabalhar, ser o sucessor do pai numa posição que ele de fato não quer assumir. Porque se ele quisesse assumir isso, não faria muito sentido ele fazer direito. E eu não consigo entender como que a Irene deixou ele fazer isso, já que o sonho dela era ser sucessora, e isso não ficou muito encaixado para mim. Se a Irene ela é tão viciada no fato do filho ser o grande sucessor do pai, por que ela deixou ele fazer direito, sendo que ela poderia fazer com que ele fizesse uma faculdade direcionada a esse ramo, né? Depois o Daniel ele vai até a casa da Aline, já chega entrando, já conversando com elas, e mais uma vez a água termina. A água acaba. E só que dessa vez a gente entende o que está acontecendo. Logo na sequência, mostra o Ramiro mexendo no sistema de água das terras do La Selva, do Antônio. E a gente percebe que ele está pegando a água lá das terras da Aline. E olha aí, tudo isso aí que está sendo usado. Por isso que está faltando água lá, porque a água está sendo puxada para cá. A Aline e o Daniel, eles vão até o local novamente para ver o que pode estar acontecendo, o que pode estar causando isso na água, né? A falta de água. E mais uma vez o Daniel conversa com ela sobre a sucessão, o quanto isso está incomodando ele. E eu acho que não tem muito que a Aline possa falar, possa fazer para poder ajudar ele. Acho que tudo que ela podia falar, ela já falou, que é para ele seguir o coração, para ele pensar também no irmão, até porque eles têm muito dinheiro, então acho que se todo mundo ficar com a sua parte, ainda todo mundo vai ser rico no final, sabe? E mais uma vez nessa conversa a gente percebe a aproximação dos dois, e mais uma vez cabia um beijo aqui. Eu não sei o porquê que tá sendo adiado tanto esse beijo. Tá tudo uma merda! Tá na cara que ela quer, tá na cara que ele quer. Eu não sei o que tá faltando para esse beijo acontecer. Esse momento aqui é o momento onde o Caio liga pro pai dele, depois de obter as informações necessárias com o advogado, liga pro pai dele para fazerem uma reunião. O pai dele não gosta muito, mas depois acaba aceitando, já que o Caio tá pedindo, ele vai fazer essa reunião. E aqui mais uma vez a Irene lá conversando com a Graça sobre o casamento. A Graça fala que o Daniel foi até lá falar para ela sobre a sucessão, ela havia tocado sobre o casamento, mas ele fez o sonso e não quis marcar. A Irene falou que realmente ela precisa parecer grávida. Olha, a própria mãe, né, gente? Você já imagina o tipo de ser humano que é essa criatura. Outra coisa, será que você é assim tão rainha da cocada? Desde quando ela faça a Graça querer engravidar à força ali para poder fisgar o filho e se casarem de uma vez. Não consigo entender essa vontade da Irene em relação a isso. Até porque quem tem dinheiro, quem tem poder é a própria Irene, é a própria família dela. Não tem o porquê esse desespero de querer fazer o filho casar, mas tem. Não entendemos o motivo. A Graça ficaria com essa cara de paisagem dela sem meio saber o que fazer. O Caio chega e fala para ele que não vai permitir essa sucessão, né, porque ele tem direito. Só que o Antônio não entende muito, né? O Antônio já começa a ficar irritado e fala que o Caio não tem direito nisso. É aí que o Caio entra com as informações que o advogado passou. Porque quando a mãe dele morreu, a Ágata, tudo que é da Ágata, porque quando a Ágata se casou com o Antônio, eles se casaram com separação de bens. Então, tudo que era do Antônio era da Ágata. Então, já que a Ágata morreu, 50% do que era do Antônio acaba se virando do filho da Ágata, Caio. E aí que tá o X da questão. Então o Caio tem direito de 50% de tudo que o Antônio tem. E ele fala, quando a minha mãe morreu não foi feito inventário. 50% dessas terras são minhas. E aí que o Antônio fica paralisado, né? Porque o Antônio percebe que ele foi atrás para saber desse tipo de coisa. Daí ele fala, nem me mandar embora dessa casa o senhor pode, até porque eu moro numa casinha nos fundos e foi me dado como se eu fosse um trabalhador dessa casa. Vocês não podem me tirar daqui porque essa
essa casa também é minha. E aí quando é que o caldo engrossa, entendem? Porque realmente o Antônio já percebeu que ele sabe disso. E ele tem muita consciência agora. E realmente vai ficar bem complicado pro Antônio daqui pra frente. Obviamente que a Irene tentou se meter, mas o Caio não deixou. O Caio falou pra ela que tudo isso, boa parte da culpa é da Irene, porque ela quer as coisas somente pro filho dela. Obviamente o Daniel se envolve, fala, não fala assim com a minha mãe. A Irene fala, não, deixa meu filho, deixa ele falar o que ele quiser. Ele falou pro Daniel, amo você, meu irmão, amo você, não tenho nada contra você, você é uma pessoa inteligente, mas realmente você não é capacitado para ser o sucessor. E a Petra mal para em pé, vive tomando remédio, uma chapada. Aí não gostou, a Irene não gostou, né? Daí ele pediu para Petra fazer o 4 com as pernas, né? Ela não ia conseguir, porque ela tava realmente chapada, gente. Depois a Petra fala pro italiano da Shopee que ela precisava de um remédio, que tava ansiosa, tava nervosa com a situação, mas ele não quis dar. Inclusive, ele colocou os remédios dela dentro de um armário com cadeado para impedir que ela use. E para finalizar, o Antônio chega na empresa e ele dá de cara com quem? Com ela. A nossa protagonista, a Aline. Termina o capítulo, meu povo. Deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando da novela. Por favor, se inscreva, compartilhe, deixa o like, que é muito importante. O comentário de vocês é muito bem-vindo. O feedback de vocês é muito positivo para que eu continue trazendo os vídeos. Beijo no coração. Fui. E é isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham curtido essa revisão. Bora se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amigos de vocês. Deixem o like, que é muito importante. Ajuda muito no engajamento. E se você já é inscrito, se você já é inscrita, compartilhe com um amigo para poder vir fazer parte da família, para a gente poder aumentar e chegar e bater essa meta de 1000 inscritos. Aqui do ladinho vai aparecer 2 playlists para você também continuar assistindo o conteúdo aqui do canal, certo? Beijo no coração e até o próximo vídeo.